Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui é o pastor Francisco Brito e vamos falar nessa oportunidade sobre o Natal. O tema do nosso estudo é Natal, uma festa cristã. Nós vamos falar em 3 encontros. O primeiro, sobre o tema Natal, uma festa cristã. O segundo, as teorias do Natal. E o terceiro, o Natal da Igreja. Vamos falar hoje sobre o Natal como uma festa cristã. O primeiro ponto que a gente precisa compreender na nossa meditação é que o Natal, ele não é o aniversário de Jesus. Então todo o nosso estudo e toda a nossa argumentação, ela passa por esse fundamento de que o Natal, ele não é o aniversário de Jesus. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus. E é importante destacar isso, porque cada aniversário a pessoa completa um ano diferente, a pessoa celebra de forma diferente, mas a igreja cristã celebra todos os anos o mesmo evento, que é o evento do nascimento de Jesus. E é importante fazer esse destaque porque quando a coisa é distorcida, gera algumas anomalias, como por exemplo o consumismo, o mundanismo e também as teorias de conspiração que dificultam o trabalho da igreja em anunciar as boas novas de salvação e convencer as pessoas do verdadeiro sentido do Natal. E quando falamos que o Natal não é o aniversário, mas a celebração do nascimento de Jesus, nós damos o pontapé inicial na manjedoura de uma obra que é consumada no Calvário, que é a obra redentora, é a obra da nossa redenção. Então, o nascimento de Jesus, ele não pode ser retirado do contexto da morte de Jesus e ressurreição de Jesus. Porque toda a obra salvífica de Cristo, ela perpassa desde o conhecimento prévio no céu, o anúncio no paraíso quando o homem caiu, a figuração através das profecias, das festas da antiga aliança, apontando para o advento do Messias, até o mistério da piedade sendo revelado na encarnação do Verbo de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Verbo que no princípio estava com Deus, que era Deus, que fez todas as coisas e que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando entendemos isso de forma correta, nós percebemos que a celebração do nascimento de Jesus, ela não pode ser removida do contexto de salvação, né? Dito isso, meus amados irmãos, o Natal, ele é tido por muitos como uma festa pagã, como algo que não edifica, que não agrada a Deus. Nós vamos falar sobre isso no segundo encontro com mais propriedade. Mas nesse, nós queremos dizer o que o Natal bíblico representa, né? O que o nascimento de Jesus ele representa para nós. Ele representa novas de grande alegria. Lucas 2, versículos 10 e 11 diz assim: E o anjo lhes disse:
Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o nascimento de Jesus, ele representa novas de grande alegria para todos. O nascimento de Jesus também representa a boa vontade de Deus para conosco. Lucas 2, versículos 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos cantaram esse louvor, entoaram esse cântico que representa a boa vontade de Deus para conosco. Estes anjos que já conheciam o plano da salvação e que louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus, a expressão viva da boa vontade de Deus. O nascimento de Jesus também representa o zelo de Deus. Isaías 9, versículo 7, nos diz: o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aqui Isaías está falando sobre o advento do Messias. No versículo 2 ele fala de uma grande luz. E no versículo 3 ele diz que alegraria a todos. E no 6 ele fala que o menino nos nasceu. Porque o menino nos nasceu, veja que nos nasceu porque o próprio Isaías também foi alcançado pela salvação, pelo zelo de Deus. Então não é um menino vos nasceu, é um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O benefício do nascimento de Jesus é nosso e o seu reinado eterno também. E isso nos foi proporcionado pelo zelo do Senhor. E depois que Isaías ele fala essas coisas, ele diz no versículo 7, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O nascimento de Jesus representa que Deus está conosco. Isaías 7,14 diz: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o nascimento de Jesus é uma clara mensagem que Deus está entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nascimento de Jesus também representa a graça e a verdade. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O nascimento de Jesus é a personificação da graça salvadora de Deus Pai por intermédio do seu Filho. Jesus é a verdade que liberta, e o seu nascimento representou efetivamente a nossa libertação do pecado pela sua graça. O nascimento de Jesus representa a salvação de Deus. Lucas 2, versículo 30 diz: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Essa frase foi falada por Simeão, que recebeu do Espírito Santo a revelação de que não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Então o nascimento de Jesus representou para Simeão, além do cumprimento dessa promessa, a própria salvação de Simeão e de todos nós. Como eu disse anteriormente, sem a manjedoura não haveria o Calvário, e sem o Calvário estaríamos perdidos em nossas ofensas e delitos, sem redenção pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E, portanto, o nascimento de Jesus representa a nossa salvação. O nascimento de Jesus, como eu falei, ele foi conhecido primeiro nos céus. 1 Pedro 1, versículo 20 diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo,
mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Jesus ele foi conhecido noutro tempo, antes da fundação do mundo, como o Cordeiro Imaculado Incontaminado. Aqui o termo para conhecido significa conhecer de antemão. Então nós podemos dizer que desde a eternidade, Jesus foi conhecido nos céus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que haveria de resgatar os crentes da vossa vã maneira de viver. O plano salvífico de Deus para a humanidade foi pré-conhecido no céu, antes mesmo do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Antes do haja luz, o nascimento de Jesus já havia sido pré-concebido no céu. E por isso é uma expressão bastante conhecida no meio cristão que diz que antes do haja luz, o haja cruz. E essa frase é fruto do entendimento de que Deus, em sua presciência, ou seja, no seu conhecimento prévio das coisas, ele proveu meios para a nossa salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus elegeu a sua igreja nele próprio antes da fundação do mundo, conforme diz Efésios 1,14. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, segundo Timóteo 1,9, demonstrando que antes da queda, o Senhor já havia traçado a redenção da humanidade por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o nascimento de Jesus ele foi pré-conhecido e pré-concebido antes mesmo da queda do homem. Deus ele não foi surpreendido com a queda do homem. Ao contrário, tendo feito o homem livre para adorá-lo e tendo conhecido de antemão que o homem iria fracassar no pecado, Deus, como prova do seu amor para conosco, ele proveu meios de redimir o homem caído. E essa redenção, por intermédio da obra salvífica de Cristo, ela foi conhecida no céu, antes mesmo do haja luz. Deus anunciou no Éden também à humanidade que da semente da mulher viria um para esmagar a cabeça da serpente. Ele ali falava de Jesus Cristo, o homem, o único capaz de fazer mediação entre o Criador e a criação caída, conforme 1 Timóteo 2,5. Mas Jesus, que foi conhecido no céu e revelado no Éden, ele também foi anunciado pelos profetas. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Desde o Éden, o Senhor anunciou aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas o próprio Deus também anunciou o Evangelho a Abraão e disse que, pela fé, seriam benditas todas as famílias da terra. Moisés também recebeu a revelação de Jesus e, sendo fiel em toda a casa, anunciou a Cristo, dizendo: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Os profetas também anunciaram detalhes do nascimento de Jesus, da sua vida, morte e ressurreição. E tudo isso traduziu na terra. Isso aqui é importante, irmão. Traduziu na terra a mesma expectativa que já havia no céu. Jesus ele foi revelado na terra através dos profetas, dos patriarcas da fé, e isso gerou no povo de Deus a mesma expectativa que já havia no céu pela encarnação do Verbo eterno de Deus.
os sacrifícios e solenidades, segundo Colossenses 2,17, apontavam para este momento, para a plenitude de Cristo. Os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram de Jesus. Nos salmos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, profetas maiores, menores, nos livros históricos, no Pentateuco. E Jesus, ele é o tema central do Antigo Testamento. E isso gerou uma ansiosa expectativa pela manifestação do Cordeiro de Deus. Os heróis da fé, diz a Bíblia, viram as promessas de longe, creram nela, abraçaram ela. Isaías, Jeremias, Davi, Daniel, Zacarias falaram dessas coisas e mostraram que havia neles uma expectativa pelo cumprimento dessa promessa, de que um dia o Messias, ungido de Deus, viria libertar o seu povo. A mão do Senhor não estava encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, nos nasceria em Belém, apesar de ser chamado de Nazareno. Seria da descendência de Davi e o seu reinado seria eterno. Toda essa expectativa foi gerada entre o povo de Deus. Ele será ungido com o Espírito Santo e pregará boas novas aos mansos, restauração aos contritos de coração, liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e apregoará o ano aceitável do Senhor, conforme disse Isaías. E tantas outras promessas gerou naqueles crentes da antiga aliança a gloriosa expectativa pela vinda do Messias. E por fim, o velho Simeão, um homem justo e temente a Deus, cheio do Espírito Santo e que aguardava a consolação de Israel. Esse homem expressa o que o nascimento de Jesus representou para os que o esperavam, pois ele, ao tomar Jesus nos braços no templo, foi tomado de grande alegria. O Espírito Santo, que havia prometido que ele não iria morrer sem ver o Cristo do Senhor, o conduziu àquele encontro. Eu não consigo descrever a emoção de Simeão ao ver e tomar em seus braços o seu próprio Salvador. Mas quando ele tomou Jesus no colo, ele declarou: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Simeão orava e esperava, e ele sabia que a consolação de Israel dependia obrigatoriamente do nascimento de Jesus. Simeão carregava em seus braços o próprio Deus, e a sua expressão de alegria simbolizava toda a esperança que havia pelo nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é o início do mistério da piedade. O mistério da piedade é a mensagem oficial da Igreja de Cristo aqui na terra. E está lá em 1 Timóteo 3,16, que diz assim: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Essa é a mensagem oficial da igreja aqui na terra. E esse mistério que foi oculto aos homens, ele foi confiado à igreja do Senhor, que é coluna e firmeza da verdade. E ele passa pelo Calvário
findando com a vitória de Cristo e da sua igreja, mas ele começa no nascimento de Jesus. Deus se manifestou em carne. Esse é o início do mistério da piedade. Não haveria cruz, amados, sem a manjedoura. A nossa redenção, ela passa obrigatoriamente pela encarnação de Jesus, nosso Senhor e Salvador. O plano da salvação elaborado por Deus implicaria na obra redentora de Jesus no Gólgota. E o nascimento de Jesus, que foi arquitetado no céu, é necessário para que houvesse a nossa redenção no Calvário. Eu não estou dizendo que a nossa redenção foi na manjedoura, mas eu estou dizendo que para haver a nossa redenção no Calvário, foi necessário que Deus se fizesse carne e habitasse entre nós. E não tem como mensurar a alegria e a paz que inundaram aquela noite, uma verdadeira noite de paz. A declaração de fé das Assembleias de Deus afirma que a encarnação de Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. Porque como por um homem o pecado entrou no mundo, então somente por um homem o pecado poderia ser vencido. Afirmar a encarnação de Cristo é compreender que o seu nascimento é fundamental à sua obra. Jesus se fez carne para ser o revelador de Deus. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana para glorificá-la e desta maneira adaptá-la a um destino celestial, para resgatar-nos da culpa do pecado e do seu poder. Então nós vemos aqui que o nascimento de Jesus Cristo, ele está vinculado a toda a sua obra. Não tem como, amados irmãos, nós pensarmos que Jesus ele se encarnou no estalar de dedos e já iniciou seu ministério. Não, ele nasceu de uma virgem. Foi concebido pela obra do Espírito Santo e nasceu de uma virgem. Então nós observamos aí que o nascimento de Jesus, ele é fundamental à compreensão da doutrina de Cristo e também a doutrina da salvação. Não há como imaginarmos toda a obra redentora sem passarmos pela cidade de Davi, onde nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não tem como diminuir a importância deste grande evento. E por isso eu digo aqui que o Natal, no sentido bíblico, é uma festa cristã. Esse é o tema desse primeiro encontro. É o tema desse estudo. Natal, uma festa cristã. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. No próximo encontro, nós vamos falar sobre as teorias que são contra o Natal. E nós vamos esclarecer todas elas com fundamentação, sem sensacionalismo e sem nenhum tipo de apelo. Fique ligado e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.